Você sabia que uma profecia escrita há milhares de anos está se cumprindo hoje? A Bíblia, o livro mais lido e traduzido de todos os tempos, contém revelações extraordinárias. Dentro de suas páginas, encontramos sinais proféticos que estão se revelando diante dos nossos olhos. E se eu te dissesse que vivemos em um período onde cada notícia, cada catástrofe e cada mudança social pode estar conectada a algo muito maior? A imagem do letreiro de Hollywood em chamas simboliza como a humanidade está enfrentando sinais de decadência, caos e destruição global. Neste vídeo, iremos explorar 5 profecias bíblicas que, segundo estudiosos e eventos recentes, estão mais próximas de se concretizar do que nunca. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua perspectiva sobre os tempos em que vivemos. A Bíblia nos alerta sobre um tempo em que muitos abandonariam a fé verdadeira, trocando a verdade de Deus por mentiras confortáveis e convenientes. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3, descreve esse momento como a grande apostasia. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Hoje, estamos vivendo em tempos onde a moral e a espiritualidade parecem estar cada vez mais confusas. A ideia de uma verdade absoluta foi trocada por opiniões pessoais, onde cada um decide o que é certo ou errado. Até mesmo alguns líderes religiosos, que deveriam ensinar os princípios de Cristo, acabam trazendo mensagens enfraquecidas, moldadas para agradar às expectativas da sociedade. Movimentos que rejeitam a divindade de Jesus e distorcem as Escrituras ganham força. Esses movimentos misturam crenças cristãs com práticas místicas e filosóficas, criando confusão entre os fiéis e levando muitos a se desviar da verdadeira fé. Outro sinal da apostasia é a frieza espiritual, mencionada por Jesus em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa realidade é evidente na negligência à oração, no distanciamento da leitura bíblica e na busca por bênçãos materiais em vez de um relacionamento genuíno com Deus. Os eventos atuais não deixam dúvidas de que a grande apostasia está em curso. Igrejas se esvaziam, enquanto filosofias contrárias ao Evangelho ganham popularidade. Este é um tempo de prova para os cristãos, que precisam se fortalecer na fé, discernir os tempos e permanecer firmes. As palavras de Jesus em Mateus 24:6, 7 são um eco divino que atravessa os séculos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Estas palavras não são apenas uma descrição de conflitos, mas um aviso celestial para a humanidade. Os dias que vivemos estão marcados por guerras abertas e também por ameaças constantes. Desde conflitos no Oriente Médio até tensões globais entre potências mundiais, é impossível ignorar que estamos cercados por sinais claros do cumprimento profético. Cada explosão, cada disputa por poder, é um lembrete de que as Escrituras se cumprem com precisão. O Oriente Médio, em especial, permanece como o centro profético, onde o palco final dos eventos descritos na Bíblia parece estar sendo montado. Jesus nos exorta a não nos alarmarmos. Ele sabia que estes eventos viriam, mas também nos prometeu que eles são apenas o princípio das dores. Este alerta nos chama à preparação, não apenas física, mas, acima de tudo, espiritual. Este é o tempo de vigiar, orar e nos fortalecer na fé, sabendo que Deus continua no controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora de ordem. Para os cristãos, este é um chamado à missão. Em tempos de guerras, somos convidados a proclamar o Evangelho da paz. Em um mundo que busca soluções em tratados humanos e alianças temporárias, temos o privilégio de apontar para a única verdadeira esperança: Jesus Cristo,
o príncipe da paz. Jesus, ao descrever os sinais do fim dos tempos, nos alertou em Mateus 24:7, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essas palavras, proferidas pelo próprio Filho de Deus, são uma descrição clara do que temos visto se intensificar em nossos dias. A fome é um grito que ecoa ao redor do mundo. Em regiões marcadas por guerras e desigualdade, milhões sofrem sem acesso ao pão diário. Este sofrimento é uma evidência do desequilíbrio da humanidade, que prioriza o luxo para poucos enquanto muitos passam necessidade. As pestes, por sua vez, têm atingido a humanidade de forma alarmante. Pandemias que abalam nações inteiras, doenças que se espalham com rapidez e o medo que toma conta das pessoas são lembranças constantes de que a fragilidade humana está exposta. Em cada crise, somos chamados a lembrar que Deus continua sendo nosso refúgio, mesmo quando a ciência e a medicina parecem insuficientes. Os terremotos, frequentemente vistos como fenômenos naturais, também carregam um significado profético. Eles nos lembram de que a criação geme, aguardando o dia da redenção. Os tremores de terra são símbolos de que algo maior está por vir, de que o reino de Deus se aproxima e de que este mundo está em convulsão, ansiando pela volta de Cristo. Este é um chamado para que despertemos espiritualmente. As tragédias ao nosso redor não são meros acidentes ou coincidências. Elas são sinais que apontam para a necessidade de nos voltarmos a Deus. Mais do que nunca, precisamos de uma fé firme, uma confiança inabalável naquele que prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus nos alertou claramente em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este é um dos sinais mais preocupantes do fim dos tempos, porque não envolve apenas engano, mas uma manipulação espiritual que pode confundir até os mais fiéis. Nos dias atuais, vemos a proliferação de líderes e movimentos que se apresentam como portadores de verdades espirituais, mas que, na realidade, desviam as pessoas da palavra de Deus. Eles prometem soluções rápidas, prosperidade material e experiências sobrenaturais, mas seu foco não está em Cristo, e sim em exaltar a si mesmos. Esses falsos cristos são uma ameaça direta à fé genuína, pois atraem multidões com mensagens que agradam aos ouvidos, mas que não têm fundamento nas Escrituras. Os falsos profetas também se levantam, proclamando visões e revelações que contradizem a Bíblia. Alguns realizam sinais e maravilhas, mas seus frutos revelam suas verdadeiras intenções. Jesus nos ensinou a discernir pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Onde há ganância, orgulho e desobediência, certamente não há o Espírito de Deus. Vivemos em uma era de relativismo espiritual, onde muitas pessoas buscam verdades alternativas e misturam crenças diversas, criando uma espiritualidade confusa e distorcida. Essa atmosfera é terreno fértil para que falsos mestres ganhem influência, espalhando doutrinas que levam à destruição. Como cristãos, devemos estar alertas e firmes na palavra de Deus. É essencial conhecer as Escrituras para não sermos enganados. O Espírito Santo nos guia à verdade e nos dá discernimento para identificar o erro. Este é um tempo de vigilância espiritual, onde cada um de nós é chamado a ser como os bereanos, que examinavam tudo à luz da palavra. Atos 17:11. Uma das profecias mais dolorosas e marcantes anunciadas por Jesus é a perseguição aos cristãos. Em Mateus 24:9, ele declara: Então sereis entregues para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Este aviso é um chamado para que cada seguidor de Cristo esteja preparado para enfrentar desafios extremos por causa da fé. Nos últimos anos,
Temos testemunhado uma escalada na perseguição aos cristãos em várias partes do mundo. Em países onde o cristianismo é proibido ou restrito, milhares de homens, mulheres e crianças enfrentam prisões, torturas e até a morte por se recusarem a negar a Jesus. Igrejas são destruídas, Bíblias confiscadas e famílias separadas, tudo por causa do compromisso com o Evangelho. Mas a perseguição não se limita a contextos extremos. Mesmo em nações onde há liberdade religiosa, os cristãos enfrentam discriminação, zombarias e pressões para abandonar seus valores. A sociedade muitas vezes retrata os princípios bíblicos como antiquados ou intolerantes, levando muitos a se afastarem de sua fé para evitar o confronto. Contudo, Jesus nos deixou uma promessa poderosa. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Esta perseguição, embora dolorosa, é um sinal de que estamos caminhando no caminho estreito que conduz à vida eterna. É também uma oportunidade para testemunharmos com ousadia o poder transformador de Cristo, mesmo diante da oposição. Como devemos reagir a essas dificuldades? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos fortalece e nos capacita a perseverar. Somos chamados a orar por nossos irmãos e irmãs perseguidos ao redor do mundo, intercedendo para que Deus os sustente e os encoraje. A perseguição também nos desafia a refletir sobre nossa própria fé. Estamos dispostos a pagar o preço para seguir a Jesus? Nossa vida reflete a coragem e o compromisso daqueles que, mesmo em face da morte, declaram: Jesus é Senhor. Os sinais proféticos não são apenas um alerta sobre o futuro, são um chamado para agirmos hoje. A Bíblia nos revela não apenas o que está por vir, mas também como devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo. Este é o tempo de despertar, de fortalecer nossa fé e de proclamar o Evangelho com ousadia. Jesus prometeu que voltará, e os eventos ao nosso redor apontam para a proximidade desse dia glorioso. A questão é: estamos prontos? Não importa quão difíceis sejam os tempos, podemos confiar que Deus está no controle e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe esta mensagem com outros, que possamos juntos vigiar, orar e nos preparar para o grande dia em que veremos o Rei da Glória face a face. Maranata. Vem, Senhor Jesus.